Agora eu Agora! cheguei. Doutor Marcos, primeiramente, muito Deixa eu enquadrar obrigada isso. pela Deixa, disponibilidade de vir deixa. aqui mais uma vez responder as perguntas dos seguidores, tá? Eu sei que o seu tempo aí é Ô, super corrido, não vamos demorar, não vamos nos estender para não atrapalhar aí, porque eu sei que o dia é curto para a gente, né? com certeza. Hoje o dia foi corridíssimo. Mas já amanhecemos com essa notícia maravilhosa, né, Gabriela? Pois é, assim que eu fiquei sabendo, eu liguei para o senhor, falei, doutor Marcos, é possível a gente conversar um pouquinho rapidamente só para esclarecer, porque eu tinha certeza que muitas pessoas iam me fazer pergunta, e essa informação é muito importante, porque de uma certa forma oficializa, né? Eu não sei os termos certos, porque eu não sou advogada, mas o senhor vai com certeza explicar melhor. Doutor Marcos, que é brasileiro, mas advoga aqui em Portugal já há alguns anos. Né, doutor Marcos, por favor, pode falar um pouco. Seja bem-vindo. Oi, Gabriela. Mais uma vez aqui é um prazer estar contigo. Tem seguidores seus que talvez não me conheçam, então peço licença para me apresentar. Eu sou Marcos Salles. Eu sou advogado, tenho um canal também no YouTube, que é o Vou Mais Vou Legal, então algumas pessoas talvez de lá do meu canal estejam assistindo aqui, porque também seguem a Gabriela. E eu sou advogado já, acho que 20 anos, salvo, e sempre atuando na advocacia, e tenho escritório no Brasil e também atuo aqui em Portugal. E mesmo quando ainda morava no Brasil, já lidava com as questões da lei da nacionalidade, e depois que vim para aqui, para Portugal, não podia ser diferente e iniciei a advocacia nessa área e sou apaixonado pelo tema, até porque sou apaixonado por Portugal e, lógico, com nossos compatriotas que vêm para Portugal e que também amam esse país. E é lógico, tornar-se um português é um sonho que nós já ajudamos a realizar para muitas e muitas pessoas. E hoje Muitas vamos tentar pessoas. tirar as dúvidas dos teus seguidores naquilo que a gente puder e souber, tá bom? Claro. Estamos à vontade aí para o que você quiser perguntar, fica à vontade. Pronto, quero agradecer imensamente. Como eu falei aqui, eu tenho alguns grupos, né? Eu também pedi, inclusive, que as pessoas colocassem aqui de se elas vieram de algum grupos, onde a gente sempre traz dicas, informações. Inclusive, eu sempre aperreio ali o senhor perguntando coisas e o senhor sempre disponível a nos ajudar. Doutor Marcos, vamos começar a respeito da regulamentação. A lei da nacionalidade, ela sofreu, como sempre, ela vem sofrendo alterações ao longo do tempo. Porém, não havia sido regulamentado. O que isso muda? Olha, havia ali algumas, vamos dizer, algumas lacunas que na lei da nacionalidade, algumas dúvidas, algumas sombras que ficavam e que muitas pessoas que lidam, inclusive, com o tema, tinham dúvidas sobre como proceder em alguns tipos de pedidos de nacionalidade. Você lembra que, em relação aos filhos de portugueses que nasceram aqui em Portugal, a lei também não estava regulamentada e a maioria das pessoas diziam que era impossível, que não retroagia, e nós insistimos na tese. Inclusive, eu debati com formadores, pessoas que dão curso para as conservatórias, e a minha tese era de que sim, que era possível, e que sim, graças a Deus, eu devo ter sido um dos primeiros advogados a fazer os requerimentos de nacionalidade para os filhos de estrangeiros que aqui em Portugal, e obtivemos sucesso. Hoje já perdemos a conta de quantos eu chamo dos meus afilhadinhos portugueses, que São muitos, eu tenho um carinho, são muitos. eu tenho um carinho imenso por cada um deles. Cada história é uma história de sucesso e é um prazer enorme ter podido participar de tantas e tantas histórias. São alguns depoimentos que são emocionantes e nos dá muito prazer por isso, entendeu, Gabriela? Lembrando, né, doutor Marcos, a importância do passaporte português, porque muitas pessoas falam, eu tenho direito, mas o que isso iria me agregar? O quão importante, o quão abre portas, né? O passaporte português, se eu não estou enganada, acho que é o quinto mais, que foi na relevância do mundo, assim, em relação à entrada nos outros países, aos benefícios, aos acessos, né, a parte burocrática. Então, pode, com certeza, esses pedidos que o senhor conseguiu, que foram deferidos, fazem toda a diferença na família, na vida, né? De muitas famílias,
permitindo assim o acesso a morar em outros países da Europa, porque quando você tem um filho, por exemplo, com a nacionalidade portuguesa, facilita para morar em outros países da Europa, facilita para morar em Portugal. E agora, com a regulamentação, né? Que inclusive quero deixar aqui que a gente também fez uma live já faz um tempo falando sobre o artigo 6.8, que eu acho que tem muita gente, eu recebi muita pergunta para quem não sabe. O artigo 6.8 fala da nacionalidade dos pais, né? Que tiverem Exatamente. filhos com a nacionalidade originária. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais, doutor Marcos. Pois é, Gabriela, exatamente. Nós tivemos a alegria imensa de poder participar da mudança de vida de tantas famílias e quando esses pais desses pequenos afilhadinhos portugueses que nós temos espalhados aí por Portugal todo, tiveram a alegria de ter seus filhos como portugueses de origem, e aí a gente fala da importância da nacionalidade portuguesa de origem, né? Porque há alguma diferença, que não vai ser tema do debate de hoje, mas enfim, em relação a por naturalização. Mas já lá atrás eu já dizia que sim, desde o início já era possível fazer o pedido da nacionalidade, os pais fazerem esse pedido, porque eu já entendia que não precisava sequer da regulamentação. E olha, eu já tenho alguns processos que já estão na conservatória, de pais de estrangeiros, pessoas que fizeram o pedido dos filhos e quando teve o filho nacional originário, mesmo não tendo os 5 anos de forma legal, fizemos o pedido de nacionalidade. Lógico, o processo está lá ainda correndo, mas exatamente os argumentos, os requisitos que eu já previa e que foram dos processos que eu fiz, foram os que foram colocados na regulamentação. Então, não é uma questão... Sim, diga. E agora, com a regulamentação, padroniza, né? Fica muito mais fácil. Exato. Mas, na verdade, o que regulamentou foi para dizer aquilo que eu dizia já lá atrás. Sim, sim. Então, aquelas pessoas, talvez tenha alguém que esteja assistindo a live e que foram daqueles que eu fiz o pedido já, fiquem tranquilos, porque foi precisamente os requisitos que eu já pedi para atender, que foram atendidos, é o que foi colocado agora na regulamentação. Então, esses processos estão totalmente bem instruídos e eu tenho certeza que vão ser deferidos. Fiquem felizes com isso. Inclusive, doutor Marcos, eu mandei um e-mail para a central das conservatórias, né? Apenas a título de curiosidade, de informação. E eles confirmaram que realmente foi assim, a partir do momento que é regulamentado, as conservatórias vão pôr em prática de forma muito mais padronizada. Agora eles ficam muito mais cientes e não tem mais nem desculpa, né? De dizer assim, Exato. não sabemos, ainda não é oficial, ainda não nos comunicaram. Com a regulamentação, é importante as pessoas entenderem a importância da regulamentação, porque agora não há mais dúvidas, né? Agora, realmente, assim, é o que está lá. Então, isso facilita não só os filhos, né, doutor Marcos, mas facilita muitos outros pedidos, não é? Não, facilita tudo, porque desde de novembro de 2020, quando foi promulgada a atual edição da Lei da Nacionalidade, e que nós começamos a fazer os pedidos dos filhos de português, filhos de estrangeiros que nasceram aqui em Portugal, cada conservatória criava uma dificuldade, não entendia bem como devia fazer, e todas as semanas nós íamos e debatíamos, e dizíamos, olha, mas já está na lei, já é possível, e tinham umas que negavam, e depois a gente entrava, enfim, até o momento que se conseguiu vários e vários e vários pedidos que foram feitos por pessoas, ou até por outros advogados, e que foi negado, e que depois vieram para nós, e que nós fizemos o pedido instruindo da forma correta, e que foram deferidos, não é? Então, aí depois, lógico, já em relação aos filhos de estrangeiros que nasceram aqui em Portugal, a regulamentação saiu, mas também veio repetir aquela também a forma daquilo que nós já fazíamos. Então, apenas veio confirmar aquilo que já era feito e padronizar. Eu quero ressaltar assim, doutor Marcos, lá nos grupos que eu tenho da Lei da Nacionalidade, eu tenho 2, eu tive muitos processos de pessoas comentando, pais falando assim, a conservatória não quer fazer a nacionalidade originária, só quer fazer por naturalização.
E aí E nem pode. muitas vezes eu perguntei ao senhor, tirei dúvidas, fui até o senhor conversar, liguei, enfim, para dizer, doutor, o que é que a gente pode ajudar, né? Como é que a gente pode orientar essa pessoa? Porque tem diferença. E agora está aí, né? Para ficar claro, doutor Marcos, para as pessoas que talvez não entendam, explica um pouco essa diferença do artigo 1, a linha F, que é a nacionalidade originária, para o artigo 6.2, que é a nacionalidade por naturalização, porque alguns pais têm direito a um tipo, alguns outros pais têm direito a um outro tipo. Claro que cada caso é um caso, o senhor precisa analisar para dizer como é que é, não é? Pronto, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem fácil e bem clara para todo mundo entender. Vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho de forma rápida da diferença e as vantagens que tem para quem tem nacionalidade por atribuição em relação àqueles que têm a nacionalidade por naturalização, tá? E eu já falava isso antes. A primeira delas é essa, é que quem tem a nacionalidade por atribuição, atendidos os outros requisitos, o seu pai e sua mãe podem também agora, que foi regulamentado, pedir a nacionalidade. Também, porque o filho é português por atribuição, português de origem. Gabriela vai ser portuguesa daqui a pouco também, não é? Por exemplo, na nacionalidade dos netos, o neto, para poder pedir a nacionalidade, o avô tem que ser nacional por atribuição. Então, apenas para citar esses dois exemplos, para você ver que é importantíssimo que se tenha a nacionalidade por atribuição. Um dia desse eu estava numa conservatória, Gabriela, e vi um casal ao lado e que estava lá, já tinha feito o pedido de nacionalidade e tinha feito por naturalização. E a conservadora foi lá, não, olha, não tem problema, não vai fazer muita diferença porque ele é pequenininho, mas o filho tinha direito a fazer por atribuição. E eu estava em atendimento. E aí, mas como eu terminei o atendimento rápido, quando eu saí da conservatória, encontrei com esse casal e disse, olha, desculpa, eu ouvi a conversa de vocês e vi que, na verdade, a própria conservadora sabe que seu filho tem direito à nacionalidade por atribuição e ela vai prosseguir o processo por naturalização. Te aconselho que volte lá e peça, mesmo que reinicie o processo, mas que seja por atribuição. Não vou dizer as vantagens que tem, porque eu estou já correndo, mas faça isso porque eu tenho certeza que você depois não vai se arrepender. Eu vi que voltou, não sei como ficou o resultado final disso, mas imagina se mantém-se como naturalização e vai perder o direito, se por acaso for um estrangeiro que está aí há 4 anos, 3, sei lá, ainda sem residência legal, poderia até ter direito de pedir a nacionalidade também, mas não vai poder se o filho for por naturalização. Mas tem um detalhe, eu já vou dizendo, mesmo que esse tenha sido feito por naturalização, se de fato ele tem direito por atribuição, pode ser pedido para que seja feito por atribuição. Porque eu sei de muitas pessoas, e já chegou para mim, né? Não foi um caso só, foram vários que fizeram por naturalização e disse, olha, mas agora eu fiz por naturalização e agora não. Tem direito sim para ser por atribuição. E foi feito o pedido novamente e foi concedida a atribuição. Tem como corrigir, né, doutor Marcos? Dá um pouco de trabalho, o ideal é que já faça correto, né? Mas tem como corrigir. Claro, isso a gente está falando para pessoas que têm direito à nacionalidade. O filho, né, tem direito à nacionalidade originária, mas que por falta de orientação, de informação, pediu da forma errada e aí não foi dado a originária, mas sim por naturalização. Doutor Marcos, eu tenho algumas perguntas, tá? A primeira delas é: meu filho tem nacionalidade originária. Quais são os requisitos, né, para eu também solicitar depois a minha nacionalidade portuguesa? Pronto, o primeiro requisito já foi dado, é que o filho tem nacionalidade originária. O segundo requisito são requisitos gerais de vários tipos de pedido de nacionalidade. Tem que ser maior, emancipado, não pode ter sido condenado à pena de prisão daqui de Portugal igual ou superior a 3 anos, não pode ter dívidas com o fisco, enfim, tem que ter uma vida regular aqui em Portugal e também tem que comprovar que reside em Portugal há pelo menos 5 anos. Agora, detalhe, esses 5 anos, eles têm que ser corridos, não podem ser interpolados, porque, por exemplo, na nacionalidade
por tempo de residência, aqui é a normal, né? Por tempo de residência legal, você pode contar os 5 anos, pode estar dentro do intervalo dos últimos 15 anos, sejam eles corridos ou interpolados. E a exigência é que no momento do pedido você tem que residir legalmente aqui em Portugal. Nesse caso, não. Nesse caso, o tempo, aí eu já não falo de tempo de residência, eu falo de tempo de moradia. Sim, Tem que porque morar. tem gente que tem mais de 5 anos ou mais. Tem. Mas às vezes só tem 2 de residência, só Gabriela, tem residência. eu tenho um caso de uma pessoa que tem 20 anos que mora em Portugal, é um angolano, tem um filho que é português de origem, o pai tem 20 anos que não tem residência legal ainda em Portugal. E vai ser agora português. Claro, agora vai poder solicitar porque tem mais de 5 anos corridos morando Corridos. E esses 5 anos corridos, eles têm que ser imediatamente anteriores ao pedido. Então, não adianta, você veio para Portugal em 2015, aí passou 4 anos, voltou para o Brasil, e depois esse ano veio para cá, vou agora aproveitar que teve a lei. Não, você passou um ano fora. Se você não tiver como comprovar que estava realmente esses 5 anos, infelizmente não vai ter direito. É preciso que sejam os 5 anos ininterruptos, contando-se imediatamente a data do pedido para trás. Pronto, o senhor falou aí em requisitos, né, doutor Marcos? Eu tenho muitas perguntas aqui em relação à documentação. Uhum. Inclusive aqui a Mayna, a Marcela. A Marcela também está dizendo que fez a nacionalidade com o senhor. A Mayna está dizendo que fez a nacionalidade Mayna também com o senhor. E aí estão perguntando, doutor Marcos, agora como é que devemos proceder? Quais são os documentos? Queremos começar a nos organizar para solicitar. Olha, os documentos, como eu estava falando, são documentos gerais. É preciso ter a certidão de nascimento sua, do Brasil, né, do interessado. Essa certidão de nascimento ela tem que ser inteiro teor, cópia reprográfica. Por que eu peço sempre inteiro teor por cópia reprográfica? Porque ali vão estar todas as alterações ou modificações no seu registro de nascimento. Até porque, veja o que acontece. Eu já tive situações de ter um registro de nascimento cujo o nome do pai está com uma determinada grafia e depois na certidão, no RG, está com outra grafia. Mas o que é primordial, o documento primordial para todo e qualquer pedido de nacionalidade é o registro de nascimento. Tá? Então, por que eu peço de inteiro teor por cópia reprográfica? Porque vai ser aquilo que está precisamente no livro. E isso é importantíssimo porque esses dados eles vão ser inseridos para a sua nacionalidade aqui em Portugal. Porque quando você tem a sua nacionalidade portuguesa, é como se fosse um novo nascimento. Né? A diferença aí entre atribuição e naturalização mais um é que na atribuição os efeitos eles contam desde a data do nascimento para quem tem nacionalidade originária. Já na naturalização não, esse efeito vai contar a partir do momento em que você teve a sua nacionalidade. E aí vem várias situações. Quer ver mais um exemplo? Imagina alguém que tem um filho de origem, de nacionalidade portuguesa de origem, e que está aqui há 5 anos, mesmo que legal, e que faz o pedido de nacionalidade. E depois casa. E casa com uma pessoa que não é mãe ou pai desse portuguesinho. Esse que casou vai estar casando com um português, que a partir daquele momento que ele teve, já não conta os efeitos, essa pessoa que casou depois vai poder ter o direito à nacionalidade por casamento, por exemplo. E vão ser várias e várias situações, vai beneficiar muita gente. Perguntaram aqui também, se isso altera alguma coisa nos casos dos sefarditas? A lei alterou e de forma muito profunda em relação aos sefarditas. Eu não vou comentar ainda a respeito porque eu estou estudando mais aprofundadamente, mas eu acho que não foi bom, foi realmente prejudicou bastante para os descendentes de judeus sefarditas, mas eu prefiro não tecer comentários porque o meu dia realmente... A lei foi hoje, foi publicada hoje. Eu não parei um segundo, eu parei agora apenas para poder fazer essa live contigo, Gabriela,
e não tive tempo de estudar com mais profundidade em relação aos sefarditas. Mas logo, logo eu vou estar. A gente pode voltar e falar a Sim. respeito. Eu tenho algumas outras perguntas, não vou me estender muito. A Stephanie está perguntando se só vai entrar em vigor daqui a 6 meses. Não, né? Não, não, ela deve entrar em vigor no próximo mês. Se não me engano, é no dia 15 do mês que vem. Daniela Vasconcelos está perguntando, doutor Marcos, o senhor é de onde? Como é que funciona? Acho que ela quer saber porque ela está perguntando se é de Lisboa ou do Porto. Não, não. Antes de mais nada, eu sou de Recife. Esse meu sotaque não engana. Mas eu moro em Portugal, moro há 3 anos em Portugal, moro em Aveiro, tá? E eu imagino que a pergunta seja porque as pessoas às vezes querem saber como nos contactar. O nosso trabalho é sempre feito, nós temos clientes em todos os continentes. Nós temos clientes aqui na Bélgica, Alemanha, França, Estados Unidos, Irlanda, enfim, na África, em todo lado. E os processos são feitos todos por procuração, a pessoa não precisa sair de casa e tudo nós fazemos sem que a pessoa precise sair de casa, tudo por procuração. É só mandar um e-mail, entrar em contato e aí a gente faz a análise da documentação, vê a viabilidade, enfim, essas tratativas Quem quiser, normais. gente, depois se quiser, vocês me mandam mensagem, eu posso passar o e-mail ou o contato do doutor Marcos também, tá? Deixa eu ver aqui mais algumas outras perguntas. Tenho 5 anos corridos da chegada cá e morada. Consigo pedir a nacionalidade? A Daniela está perguntando. No caso, se tiver, né? Daniela, se você tiver um filho ou uma filha que seja português de origem e conseguir comprovar isso, sim, consegue. Agora, um detalhe. É importante dizer que a lei ela diz que a ministra, hoje é uma ministra, né? Ministra da Justiça, poderá conceder. Né? Por quê? Porque isso é uma concessão do Estado português. Pode ser que hoje Portugal está pedindo população, porque a população de Portugal decresce a cada dia. Então, hoje, quanto mais portugueses, e principalmente se forem jovens, e quanto mais pessoas fincarem suas raízes aqui em Portugal, que possam contribuir para a economia e trabalhar, melhor. Mas lá na frente não sabe, porque a lei diz poderá, é uma concessão. A gente não sabe se em algum momento vai dizer, eu não vou negar. Mas hoje eu não acredito que tenha motivo para se negar, por isso que eu já falei. Por esse motivo A que eu já Fran... falei. Desculpa, doutor Marcos. Eu estava Sim, dizendo aqui pode que a falar. Fran, a Fran comentou aqui que também fez a nacionalidade com o senhor. Alguém aqui falou, Sobral. Não, Sobral tá dizendo assim, eu não entendi o ininterrupto. Se eu tirar férias, não posso pedir a nacionalidade? Não, não, não. Você pode tirar férias todos os anos sem problema nenhum. Você vai ter que comprovar que você mora em Portugal. Ora, você pode tirar férias, viajar para outro país. É lógico. Se você ainda não tem. Pronto, vamos lá. Imagina que você tenha 4 anos morando aqui em Portugal e ainda não tinha residência legal, não é? Aí você teve um filho nesse período e conseguiu a nacionalidade desse filho por atribuição e depois do 4 ano, no quinto, você conseguiu a sua residência. Inclusive, pode ter sido até porque o filho conseguiu a nacionalidade e você pediu a residência pelo fato de ter um filho português. Teve a residência. Você vai contar esse 1 ano de residência legal, mais os outros 4 de residência, de moradia, simples moradia, e vai ter direito. Se você tirou férias durante esse período, não há nenhum problema. O que importa é comprovar que você mora aqui em Portugal durante esse tempo todo. Doutor Marcos, temos mais perguntas. Senão a gente não consegue responder todas. Vamos lá. Depois dessa nacionalidade que se pega atrás do filho, eu posso passar para o meu outro filho? Para o meu próximo filho? Estão perguntando aqui. Se for Podemos menor, passar para os nossos filhos? sim. Pronto. Por quê? Porque a nacionalidade, ela vai ser por naturalização. Essa nacionalidade que o pai recebe do filho, ela vai ser por naturalização. Os efeitos dessa nacionalidade, elas passam a contar a partir do momento que você obtém essa nacionalidade. Tá certo? Então, se o filho é menor, ele é menor filho de um português. Entendi. Doutor Marcos, estão perguntando. A diferença entre pedir a nacionalidade por tempo de residência
Ou através do filho português? Ah, hoje não vai fazer muita diferença mais, não. A Certo. diferença é que, pelo tempo de residência, você não precisa ter filho nascido em Portugal. Ou você pode ter um filho que nasceu em Portugal, mas que teve a nacionalidade por naturalização. Essa é a diferença básica. Porque se você, imagina, você não teve nenhum filho, você só vai poder utilizar do tempo de residência legal. Na verdade, Gabriela, e era isso que eu já dizia desde sempre, trata-se de uma nacionalidade por tempo que privilegia aquelas pessoas que são pais de um português de origem. Uhum, uhum. O princípio, o espírito da lei, o desejo do legislador, quando editou o artigo 6.8, foi precisamente esse. Doutor Marcos, eu nunca tive uma live com tantas pessoas. Tenho muitas mensagens, eu não vou dar conta, a gente não vai conseguir responder todo mundo. Eu posso deixar o e-mail aqui do senhor e também quem quiser contactar diretamente, eu vou deixar aberto para me chamar no direct para eu passar o contato do senhor, tá? Porque a Fique gente à não vontade. tem conta. É assim, tem muitas perguntas. Estão perguntando, todas as conservatórias estão aptas para aceitar esse processo do 6.8? Olha, os pedidos de nacionalidade por naturalização normalmente são feitos pelas conservatórias e registros centrais, tá? Aqui nessa regulamentação, pelo menos no trecho específico que fala dessa nacionalidade, eu não vi nada que trate a respeito disso. Entretanto, a princípio, por ser uma nacionalidade por naturalização, eu prefiro sempre entrar com os pedidos nas conservatórias e registros centrais. É lógico, como isso foi, como eu repito, né? Como essa regulamentação ela foi publicada hoje e eu confesso que tive pouquíssimo tempo de ler com mais profundidade. Posso ter passado por cima e não ter visto alguma coisa relativamente a esse ponto que se pode ser feito em qualquer conservatório. Mas, a princípio, eu prefiro fazer sempre nas conservatórias e registros centrais as nacionalidades por naturalização. A Dani Real, ela está dizendo assim, eu sou angolana e meu filho nasceu em Portugal. Será que posso pedir a nacionalidade portuguesa? Vou aproveitar que é uma pergunta de uma angolana e vou responder também, porque essa semana eu tive com uma pessoa que ela é de Marrakech. E aí, Yasmin, eu não sei se ela está aí na live, acredito que sim. E ela falava justamente, ela veio tratar conosco justamente sobre esse pedido de nacionalidade dos pais por ter filho de português de origem. E ficou naquela dúvida, porque não está regulamentado, e como sempre, fui muito claro, olha, apesar de não estar regulamentado antes, antes de hoje, e eu estou convicto que é possível sim fazer o pedido, por isso. E pronto, agora está regulamentado, Yasmin. Pode ficar tranquila que aquilo tudo que a gente disse quando estávamos conversando já não há mais por que se preocupar. E sim, qual é o nome dela, Gabriela? Que é de Angola, que você perguntou, já passou aí. É o A Instagram. Dani, pronto, Dani. Olha, Dani, sim, se você é angolana, mora em Portugal há 5 anos de forma ininterrupta, atende os requisitos, temos como provar isso, e tem um filho ou filha que é português de origem, sim, pode pedir a nacionalidade. Se não, a pessoa tem que pedir primeiro do filho para depois pedir a dela, né? Porque aqui ela não Tem que deixou pedir claro. Ela primeiro só do falou que o filho. filho dela nasceu em Portugal, mas ela não deixou claro que o filho já tem a nacionalidade. Exatamente. Eu tenho 6 anos aqui, mas eu não tenho 5 anos de residência. Mas o meu filho é português originário. Posso solicitar? Essas perguntas talvez sejam antigas, tá? Porque temos mesmo muitas Mas perguntas. veja, tenho 6 anos aqui, mas não tenho 5 de residência. Olha, se tem 6 anos aqui, se for ininterrupto, não importa se a residência é legal ou não. Esqueça a residência legal. Se você tem filho que é português de origem e você mora em Portugal há 5 anos, esqueça residência legal. Se mora aqui, tem filho que é português de origem, atende os outros requisitos da lei, pode pedir a nacionalidade portuguesa. Eu vou colocar aqui, tem muita gente pedindo o e-mail do senhor, doutor Marcos. Eu vou colocar aqui nos comentários, quem quiser já pega. Depois, como a live, eu vou deixar a live salva, mas os comentários não ficam.
Então, depois, quando eu salvar a live, eu vou colocar nos comentários de novo o e-mail do senhor, tá? Doutor Marcos, não vou me estender muito. Essa regulamentação com certeza veio para ajudar, para facilitar, né? Para tirar e unificar a informação. E eu quero agradecer demais por o senhor se disponibilizar a responder aqui as pessoas, tá? E sempre, né? Porque já faz tempo que eu encho, aperreio, como diz lá no nosso Recife, aperreio o senhor, mandando mensagens e perguntas. Quem quiser, gente, também pode fazer parte lá do grupo. Eu tenho 2 grupos da Lei da Nacionalidade, onde a gente troca informações. E também tem o grupo para quem está se organizando para vir para Portugal, tá? Doutor Marcos, muito obrigada. O senhor tem mais alguma informação, alguma coisa que queira falar a respeito? Não, eu acho que já ficou bem esclarecido a respeito. Se tiverem dúvidas, meu e-mail vai estar à disposição. E, Gabriela, você sabe que é sempre um prazer você, como conterrânea, você sabe que nordestino, recifense, você não aperreia nunca. Doutor Marcos, só uma coisa que eu lembrei agora. Isso muda alguma coisa para os netos? Não, para os netos não. Para os netos não muda nada, não. Então é Tá isso. bom? Olha, muito obrigada. Fique com Deus. Gente, quem tiver dúvidas, quem quiser mais informações, me chama no direct, entre em contato comigo para eu poder passar o contato do Dr. Marcos e o e-mail. O e-mail já está aqui nos comentários e vou deixar salva, tá? Pode, Compartilhem. pode deixar, Gabriela, o telefone da doutora Cristina também. Certo. E aí ela pode esclarecer essas dúvidas todas, tá bom? Tá, E olha, eu vou me despedir. Eu vou me despedir de vocês conforme nós fazemos em Recife. Um cheiro para todo mundo. Pois é, um cheiro, gente. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, Obrigada a tchau, tchau. todos. Obrigada a todos que participaram. Obrigada, doutor Marcos. Tchau, tchau. Abraço, tchau.